Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a essa edição super especial do Suncast, que é o podcast mais falado do Brasil. Estamos aqui com convidados mais especiais também, né? Aqui na Solar Rio, na PV Clean, no Pampulha Vale, em Belo Horizonte. Para você que está acompanhando, é o momento de deixar seu like, deixar seu comentário aí também e clicar para mandar no grupo do WhatsApp para os colegas aí da empresa, para os amigos, familiares também. Estamos iniciando aqui e com a presença ilustre do Matheus Pego, que é o CEO da PV Clean, e a partir de agora está conosco aqui nesse podcast que foca em pós-venda, para você que está entrando nesse mercado, para você que já está há anos atuando aí também, para entender como que pode como pode estruturar o pós-venda da melhor maneira para alavancar seus resultados e gerar mais negócio para sua empresa. E claro, né, apresentando aqui nossos convidados, eu vou pedir para cada um falar um pouquinho de si, né, para a gente dar início a esse bate-papo aqui hoje, mais especial também. Isso aí, salve, salve galera que acompanha a PV Clean, que acompanha a Solar Rio, que acompanha a Cassandra da Cinti Energia e o Sebastião, né, que acompanha o grupo aí da empresa e da Cinti, né, Energia. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos assiste e é um privilégio estar com todo mundo aqui. Valeu! E já vou logo pegando um cafezinho aqui, viu galera? Sebastião. Bom demais, pedi para se apresentar também. Boa tarde pessoal, é um prazer estar aqui com vocês, com esses ilustres, com essas capacidades aqui. Aqui eu tenho me apoiado, tem mais de 2 anos aí que eu tenho me apoiado na Solar Rio e agora iniciando o apoio com a PV Clean. Estou muito feliz, muito satisfeita, é um prazer estar aqui. Pampulha é maravilhosa, a cidade é maravilhosa, a turma aqui é maravilhosa e só alegria, né? Só alegria, conhecimento e perspectivas de coisas boas virão, né? Com certeza. Boa tarde pessoal, meu nome é Sebastião Bezerra, mais para os mais próximos, como a gente já conseguiu nessa aproximação, Sebastião. Não tem problema, pode ser Sebastião, meu amigo Matheus, muito obrigado. Joia, maravilha. Agradecer por esse momento, adquirir conhecimento, certo? Colocar no meu currículo e também associar essa empresa que a gente está com ela já há 5 anos. Demais. Agregar aí nosso conhecimento, agradecer pelas oportunidades e dar continuidade ao nosso serviço aí com qualidade e mais confiabilidade no mercado. Isso aí, Sebastião. Claro, show de bola, Sebastião. Vamos embora, vamos em frente. E aí, pessoal, todo mundo quer saber muita coisa, né? Tem várias perguntas aqui para fazer, mas para já dar esse início, esse start aqui, eu queria, né, Cassandra, você como diretora da Cinti Energia, Soluções Inteligentes. É isso mesmo? Cinti Energia Solar Inteligente. Aí, ó, você da Cinti Energia Solar Inteligente, junto com o nosso amigo Sebastião também, então você está responsável pelas operações da empresa no geral, e o Sebastião mais pela parte das equipes de instalação, em campo, né? Então contar pra gente essa trajetória, que tá todo mundo curioso, sabe como é que vocês chegaram aos 600 clientes e estão alavancando cada vez mais, contar dessa trajetória profissional, né? Um pouquinho da sua história também, Cassandra, pra gente. Gente, eu sou uma índia, né? Lá de Belém, Pará. Olha. Me aventurei aí na engenharia elétrica, né? Na minha época, aí, alguns 20 anos atrás, tinha 8 mulheres no curso, né? Eu sou uma delas. Lá em Belém? Lá em Belém do Pará. E aí iniciei minha carreira trabalhando no jornal como uma técnica, aprendi muito com outro técnico que tinha lá, que não tinha nem o 2º grau. Área de engenharia dentro... Não, era a parte de manutenção. O meu DNA é manutenção. E aí eu comecei em manutenções de máquinas dentro de uma gráfica, que era a gráfica filial da Rede Globo, que era a TV Liberal, lá em Belém. E eu, a única mulher do setor e tal, e sempre querendo meu espaço como engenheira, né? Eu já era formada, e aí o jornal saía fresquinho, eu ia lá para os classificados ver as oportunidades. E aí teve a oportunidade de uma vaga para engenharia que eu não sabia para onde era, não dizia o nome da empresa. E eu fui fazer a seleção, cheguei lá, descobri que era na sala. Na cimento na sala. E essa vaga você viu no jornal? No jornal que eu trabalhava. Que legal. Esse jornal estava fresco ainda, né? Saía da impressora. Ela era a primeira pessoa que ia as melhores vagas. Ela saía da chave
sabia, né? Ela tem acesso exclusivo às vagas. Ou seja, apareceu uma vaga, já está no meu caminho. Se eu querer essa vaga aqui, eu já vou ver aqui, já vou apagar ela e emitir outra. Não, a equipe, os mecânicos lá, que fizeram a limpeza, eles já sabiam, né, que eu queria, claro, ser engenheira, não tinha esse espaço no jornal. E eles já realmente me traziam classificado, aqui, essa classificada. E aí fui fazer a seleção, não sabia o que era fábrica de cimento, não tinha ideia, não sonhei isso pra minha vida. E aí fiz a seleção, depois de um tempo fui chamada para ir ser trainee em Recife. Eu tinha que sair de Belém, né? Tive não vai, são 12 trainees, são 20 trainees, a mulher não vai ser classificada, vai ser os homens, e outros diziam, não, vai, minha mãe foi uma que, vai sim, minha filha, vai sim, você se garante, vai sim, estude, faça um bom trabalho. E aí fomos para o Recife. A importância de um positivo no meio de 10 ou 15 negativos. Não tinha pensado nisso. Tá vendo aí? 10 negativos, não vai dar certo, aí entra quem? A mãe dela, positiva, vai filha. Sempre foi, inclusive. Minha mãe, até hoje ela pergunta o que é que eu faço na vida. Ela não entende o que é engenharia elétrica. Quando eu estava na sala, dizia, mãe, sabe aquela cabine que tem uma caveira? Pois é, quando todo mundo corre pra fora, a gente corre pra dentro. Minha filha, eu não acredito, mas eu seguro e tal. Aí fui pra Nassau, passei no trainee, depois de um tempo me chamaram e fui embora pra Recife. Passei um ano como trainee e depois passei 12 anos como engenheiro eletricista responsável pela manutenção elétrica da fábrica de cimento. Aí comecei em Barbalha. Desafiador. Como uma menina era nova, 25 anos, fui treinada, claro, mas cheguei na empresa com uma equipe já pronta, né? Os eletricistas já prontos, os mecânicos prontos. Uma equipe para coordenar já. Para coordenar. Então tive o desafio aí de conquistá-los, né? De conquistar aí a confiança deles, de aprender com eles e ensinar o pouco que eu sabia. Né? Que a gente vai aprendendo aí nos anos da experiência, né? Não vai nos trazendo só as rugas, não, né? Mas vai nos trazendo a experiência. E aí passei esses 12 anos na indústria, fui uma escola, foi um aprendizado. Tudo que eu sei de qualidade, de segurança, de parte de subestação, de parte de manutenção, eu aprendi ali, foi a minha escola. ISO 9001, toda organizada, toda certinha, liderança de equipe também. Só que a indústria começou a ter algumas falhas, né? A indústria Nassau, principalmente o grupo Nassau começou a ter alguns problemas realmente internos deles. E aí a gente começou a ser prejudicado, né? Então eu já estava na liderança de uma equipe, tendo que motivá-los, tendo que colocar para cima, porém salários não estavam sendo pagos, algumas obrigações não estavam sendo feitas por parte da empresa. E aí eu não queria mais aquilo para mim. E a questão foi o que eu vou fazer, né? O que eu vou fazer, já tinha um bom tempo. Eu esperava me aposentar na indústria, eu gostava muito da equipe, da turma, de tudo. Nada a reclamar, só gratidão na sala. E aí eu convidei o meu ex-colega de trabalho a gente entrar no solar. Foi assim, muito de repente. Na verdade eu tenho uma veia também de educação, de professora, e eu fiz mestrado, né? Olha, passei 13 anos na Nassau, foi uma pós-graduação em Engenharia de Seguros do Trabalho, uma pós-graduação em Engenharia Ocupacional que eu vinha fazer aqui, inclusive, uma pós-graduação em Automação que eu fiz na UFRN, uma pós-graduação em Administração, então eu não parei nunca, e o mestrado, que foi o mais difícil, foi o mestrado. E aí, em Eficiência Energética. E aí a minha professora de mestrado da UFESA, que é a faculdade lá de Mossoró, entrou em licença maternidade. Eu falei, pronto, eu vou sair da indústria e vou para a academia. Eu já tenho mestrado, né? E aí fui fazer a prova para ser substituta dela. Tinha 10 temas. Potência, circuitos elétricos, energias renováveis, vários temas. Energias renováveis eu também não sabia, né? Falei, não vai cair isso, não é possível de 10 temas. E aí eu soltei uma redação. Gente, caiu exatamente lá. Geralmente é assim. Energia solar, não foi outro, não foi eólica, não foi biomassa, não foi outro, foi energia solar. Eu sabia muito superficial, muito. Aí escrevi uma redação fraquinha lá, tirei 6,5, assim. Aí não fui aprovada, não tive a oportunidade de ir para a parte didática, que é quando eu ia arrasar, né? Porque aprendi no treininho, na verdade.
até essa parte de didática. E aí eu fiquei injuriada, falei, não, nunca mais vou passar por isso, eu vou aprender solar. E aí comecei a fazer uma pós-graduação, que eu gosto de estudar, né? Vou fazer uma pós-graduação. Comecei a procurar, nisso eu achei um integrador no interior de São Paulo. E ele contando a história dele. Aí tipo, você assim, tipo, eureka! Deu História, start. eu vou fazer pós-graduação, eu vou fazer curso de especialização para eu atuar em solar. Aí, ó, esse empreendedor fez isso, meu marido estava dormindo, quero, já sei o que eu vou fazer. Eu falei, Cassandra, me deixa dormir. Aí, pronto, 3 horas da manhã. comecei a estudar, comecei a trabalhar, mas eu não tinha coragem de fazer isso sozinha. Não tinha, né? Empreender, eu sempre pensei em ser CLT, né? Empregada. E eu estava feliz ali, eu não ficava querendo ser empreendedora, não. E aí era um outro desafio. Aí fui estudar e convidei um engenheiro que trabalhava comigo, que era o engenheiro júnior, era sênior, ele era o júnior. Ele se dava bem na empresa e ele na mesma hora disse, vamos. Nos inscrevemos no curso da Blue Sol, né? Que Lá em Ribeirão. em Ribeirão. Ribeirão Preto, Aí São fizemos Paulo. toda a parte da teoria e fomos fazer a prática em São Paulo. Isso foi tipo fevereiro de 2017. Abrimos o CNPJ em abril. E quando foi em setembro, a gente fez um outro curso com café, a Roda Solar, que foi assim, o final, assim, agora a gente vai começar. E aí a gente entrou no mercado. De cabeça, assim, né? De cabeça, com a cara e a coragem, sem ter nenhuma veia de vendas, né? Nenhuma comercial. Mas eu já fui logo me inclinando para o comercial, ele foi se inclinando Pra por parte mais técnico, técnica. inclusive as primeiras instalações foi até ele que subiu no telhado, né? Que fez. E eu lá, fazendo apresentações, como se eu estivesse na escola, fazendo as apresentações, fazendo dimensionamento do cliente e apresentando. E a primeira cliente a gente fez em outubro de 2017. Foi o nosso primeiro cliente. Você lembra dela? Lembra da minha amiga de coração. Lembra tomar como se fosse café. hoje, a primeira venda. Todas as vezes que eu vou na casa da minha amiga, a gente toma café junto no domingo. Toda vez que eu vou na casa dela, eu me lembro da história. Então deu certo esse sistema. Manda um abraço pra ela aí que ela vai acompanhar. Graça, minha querida Graça, uma pessoa maravilhosa que é nossa cliente aí eternamente. Ela fez solar pela sustentabilidade. Né? Sim. Ela deixou de comprar um carro, não tinha carro na época, ela deixou de fazer a reforma na cozinha, a reforma no banheiro, para investir em energia solar. E acima de tudo, Hoje- confiou em você. Hoje, 5 anos, o solar dela já está pago, ela tem um carro na garagem, ela tem a sala reformada, o banheiro reformado, ou seja, nada impediu ela fazer isso. Adivinha como que ela pagou o carro agora? Depois do solar. Como é que foi essa parte dessa história? Você economizou na Com conta a de economia energia. da conta da energia. Fez É isso que eu outro costumo dizer, às vezes tem alguns clientes que são cabeça dura, é a forma da gente falar, lá na região da gente. Cabeça dura. Eles não entendem que eles vão fazer uma economia. Olha o que eu digo, você tem filhos? Tenho. Tem netos? Tenho. Como você trata seus netos? Como filho? Você é pai 2 vezes. Então, o que você economiza na conta de energia, você paga um estudo para seu neto ou para seu filho. Olha, legal. E Você não tem essas pessoas, você quer fazer um tour, um ano, você economiza com uma viagem a longo prazo, pelo Brasil, com uma estação que você quer conhecer, algum lugar, Verdade. entendeu? Porra, quer pensar nisso na hora, É os legal, porquês. entendeu? E aí a Exatamente. gente chega na venda não é mais solar. É do estudo do filho. Eu não estou mais vendendo solar, eu estou vendendo o estudo do filho, eu não estou mais vendendo solar, eu estou vendendo a viagem que ele quer fazer. Por quê? Não tinha pensado nisso. A gente na venda tem aprendido Isso. bastante. Tem um conceito que é muito legal sobre isso, que é do círculo dourado, né? Isso. Do porquê tá no centro de tudo que a gente faz. E quando a gente consegue transmitir, comunicar isso, a gente mexe muito mais com esse aspecto subjetivo, do sentimento, né? Que no final das contas, muitas vezes é o que né, Matheus? O que vai ser o fator definitivo para fechar uma venda ou não, no final das contas. Eu também lembro da primeira venda que eu fiz no setor solar. Eu fiquei mais de um ano lá atrás, né, 2012, 13, até 14, fiquei mais de um ano no setor comercial tentando vender e não vendi. Já achou dessa história? Não, isso aí Mais de um ano.
sem vender, não conseguia vender, era muito difícil. E a gente ligava, né, e tal. Estava muito no início também, né, Matheus? Muito Assim, início. ninguém conhecia nada sobre... Ligou o Sr. João, eu lembro até hoje, eu atendi o telefone, ele era de uma cidade de Goiás, no interior de Goiás, pediu para eu cotar um sistema para ele, eu cotei na mesma hora e ele falou comigo pelo telefone, tá fechado. Eita, é bom demais. E era um sistema de 7 kW pico. E... Nossa, é grande. Grande, né? Não, o pessoal da empresa, aí na hora que eu desliguei assim, eu olhei pro Gabriel, fechei meu primeiro sistema. Ah, tá de brincadeira! A gente precisa fazer 15 visitas técnicas para pegar um sistema, você fez o telefone lá em Goiás, ainda duvido. Fechei. Matheus, como é que a gente vai instalar isso? Aqui em BH, ué. Pra quem que a gente liga? Gilberto, que não sei se você conhece Gilberto, que hoje está representando a Solax, né? Solax, mandar um abraço para ele, Gilberto. Um abraço. Aí ele foi lá e instalou pra gente. Legal. Bem legal. Não, a primeira venda, ela é realmente... Marca, né? Marca. Como é disruptiva, né? Ela que dá... Também depois que você fez a primeira, ela vai se embora. Derruba barreiras. E essa questão do propósito, eu acho que é isso que move tudo, né? Porque quando eu estava no jornal, eu sabia a importância que era levar notícia para todo mundo, né? Então, eu não era a técnica de manutenção, eu era responsável por aquele jornal chegar na casa de todo mundo. Aí fui para o cimento, eu era responsável pela economia da cidade, porque uma cidade só cresce com construção, né? E o cimento era necessário. E aí, quando eu virei a chave aqui para ir para o solar, eu tinha que ter algo que fosse significativo para a sociedade. Eu acho que é uma obrigação nossa. Deus nos deu a vida para a gente significar nessa vida, né? Então tem que ter um significado. Eu queria significar para a sociedade. E quando eu encontrei no solar esse significado, né, que é essa possibilidade de economia e felicidade, porque quem não fica feliz, né, em você poder deixar de pagar uma conta de energia para pagar uma escola, para pagar um curso de inglês, para fazer uma viagem. Então esse propósito do porquê é que mantém a gente, né? Esse período aqui a gente conversando, chegamos naquele momento, tem momento difícil, né, que a gente diz, meu Deus, o que eu estou fazendo? Será que é por aqui mesmo? Tá difícil e do nada vem assim uma energia, que é isso, olha o seu propósito. Muitas pessoas precisam de você, muitas pessoas esperam por você. É difícil às vezes conectar, porque você está desconectando com as pessoas erradas. Você tem que achar as pessoas certas. E elas existem, elas estão aí te procurando também. E falta o quê? A gente se encontrar, né? E aí a gente consegue atender o propósito nosso, né, interno, claro, a nossa sustentabilidade, mas a nível de sociedade, sustentabilidade de todo mundo, de todos, de cada um. E é isso que nos move. O empreender é um turbilhão de emoções, né? Todos os dias, é diário. A gente acorda com muita vontade, a gente chega no escritório, se depara com alguma situação. No mesmo dia te dá vontade de desistir, começar de novo, dar sequência no trabalho, jogar tudo pro alto, voltar lá, chutar o balde, correr, buscar o balde. Então eu falo que isso é todos os dias. Mas quando a gente acredita, eu sempre falei exatamente isso, não é o amor, a amizade que une as pessoas, é o propósito. Quando a gente tem o mesmo propósito, né, a energia conspira, o universo conspira, né, e a gente vai junto, a gente consegue realmente unir força, né, assim, enxergar um caminho. Eu acho que tem alguém querendo falar com você. Tem um WhatsApp tá rolando ali. Mas os bastidores, hein, galera? O pessoal mandando perguntas aí. Mas como que é importante a gente ter um plano para alcançar aquilo que a gente quer. Por exemplo, você viu aquilo como oportunidade, você traçou um plano e foi. Você não podia errar, você já sabia o que você queria. E aí, assim, que eu posso dizer para vocês, em nenhum momento o foco é no dinheiro. É consciente. Não está aí. Em nenhum momento está em quanto eu vou ganhar. Está em quanto eu posso fazer, o quanto que eu posso entregar, quantas pessoas... Lá na indústria, por exemplo, eu não precisava provar mais nada para ninguém. Graças a Deus, eu tinha 13 anos já de indústria, todos confiavam em mim, minha equipe confiava em mim, meus líderes confiavam em mim, o pessoal de Recife corporativo, todo mundo confiava em mim.
eu não precisava mais provar nada para ninguém. Né? Então eu estava bem, estava confortável. Mas eu podia atender muito mais. Porque atender só um patrão, eu podia ter um monte, né? Porque o empreendedor é mentira dizer que ele tem patrão, né? Porque os funcionários são patrão dele, o cliente é patrão dele, todo mundo é patrão nosso, né? Isso, E a gente enfrenta isso em campo. A gente sai com as coordenações lá da empresa para fazer de um modo. Só que quando a gente é lá, nosso patrão final, que é o cliente, diz, não quero assim. É um desafio. Beleza. Às vezes nem comunico. Porque quem manda em mim é ele. É o cliente, não é ela. É Entendeu? verdade, Aí eu puxa digo você, isso pra olha, eles também. olha, Inclusive quem paga seu salário é eles. É o cliente Olha, também. Olha que coisa, pessoal, presta atenção aí nesse ponto, né? A importância do relacionamento com o cliente. Sim. E principalmente você entender a expectativa que ele tem, como você vai entregar Sim. o que ele deseja, o que faz sentido para ele naquele momento. Sim. Mas assim, o que eu percebo? E essa relação, né, com o cliente, ela tem uma importância tão grande. E eu acompanho a Cassandra nas redes sociais, eu vejo o quão você é próximo dos clientes. Igual, lembrou do seu primeiro cliente não foi um cliente que você prospectou, você encontrou e foi tipo, uma pessoa que estava próxima de você. E eu tenho certeza que se o seu caráter fosse questionável, ela não faria. Então, ela já conhecia quem era a Cassandra da Nassau, né? Já sabia, né, quem era a pessoa Cassandra para poder, né, entrar no universo solar, que eu aposto que não era tão difundido quanto é hoje naquela época. Então, ela também se desafiou, confiando na Cassandra. Ela tava fechando com o outro. Ela deu uma assim. Eu acho que o DNA da manutenção, ele é muito isso. Eu fui formada para isso também. Próximo. Quando eu fiz a seleção na Nassau, o RH me perguntou, você está preparada para sair no meio do seu aniversário para atender a fábrica? Estou. Você está preparada para na hora do parto, né? Na hora ali você precisar fazer alguma coisa com as suas crianças, você sair para atender a fábrica? A indústria funciona 24 horas. Ela tem essa cultura. E eles têm essa cultura, eles têm orgulho de dizer, meus 3 filhos nasceram, eu não vi nenhum. Porque eles estavam trabalhando. Eu não acho isso bonito, né? Eu acho que tem que ter alguém que substitua, certo? Tanto é que eu tenho o maior respeito para a minha equipe. Maior cuidado, assim, quem tem o filho, quem tem aquilo. Eu vejo assim, mas se for necessário, a gente abre mão da nossa família para atender. Claro que depois a gente vai tentar repor isso. Mas é o sentimento de urgência, de necessidade. Então eu digo muito para eles, se for necessário, eu não como, eu não durmo, eu vou atender o cliente, eu vou fazer o que é possível e impossível. Agora na virada do dia 7, né, eu deixei a nossa equipe louca lá. Era eu e nós dois, a Jordana e a Ana. A gente aprovou 30 projetos, correria. E só não pegamos mais porque realmente humanamente impossível. Quando terminou, a gente tinha uma crise de choro. Foi uma pressão muito grande. Os clientes confiaram em mim. Se a gente não conseguisse, né? E aí a equipe também, mandou ver, eles que corresponderam. A gente colocou bala e eles corresponderam. E no final, a resposta que eu tive, o Jordana, você é louca. Eu tenho dúvida que você é doida. Eu falei, sou mesmo, mas eu sou porque eu tenho vocês. Então a equipe também é fundamental. Então a gente faz loucura sim, mas a gente tem uma equipe de apoio, né? Que nos ajuda, que nos apoia, que está com a gente e que sabe do que é importante. O importante é atender o cliente. E para quem sabe aonde quer chegar, sabe qual caminho percorrer. O problema é quando você não sabe aonde você quer chegar. Você não sabe para onde você vai. Qualquer lugar importa, né? Até para medir a questão do risco, né? Quando você sabe onde você quer chegar, você está mais disposto a assumir os riscos que estão ali no meio daquele caminho. E outra coisa, Rocha, ninguém é obrigado a vender nada. Mas se você vender, prometeu, você é obrigado a entregar. Sim. Você falou, o pessoal confiou em você, porque você foi lá, né, a pessoa Cassandra foi lá e prometeu, eu vou te entregar isso aqui. Nós estávamos falando de 24 anos, né?
E depois foi aprovado e que vieram me pedir uns descontos, eu disse, não, eu já te dei 24 anos de economia. Ah, legal isso! Não dá pra lhe dar desconto porque a gente também se dá valor, né? Tu sabe como foi difícil? Foi difícil, viramos sem almoçar, ficando até tarde, até 10 horas da noite. A gente tem um colaborador lá, ele não está aqui com a gente, mas ele estava em luto, o pai dele tinha morrido, tinha uma semana. E ele não me deixou na mão. Ele estava lá fazendo os projetos. Então, isso é muito importante. Aí vem um valor muito forte da nossa empresa, que se chama lealdade. Né? Então, e eu falo muito isso para o nosso cliente. Se você confiou em mim, eu confio em você e vice-versa. Quantas loucuras eu não já fiz de comprar à frente, confiando que o cliente vai me pagar depois. Não, às vezes tem uma conta ali, vai para dar entrada e tem uma conta ali de 500 mil reais, eu já tive o risco de pagar até com os 2 mil reais. E já dando a ligação do cara aqui, está com a conta aberta, não dá para eu dar entrada. Paga. É mesmo, quanto é, a gente paga e depois a gente conversa com ele e ele desconta. Quantas vezes eu tive calote disso? Nenhuma. Lealdade. Né? Lealdade é uma via de mão dupla. Você A mesma coisa, você confia em mim. a mesma coisa é a gente chegar lá na casa do cliente e ver que tem algo errado e dizer, mas dá para fazer assim do jeito que está ali, tá? O não transparente. Sim. O não também vem, Não, você aprende aqui. Não, cara, mas fulano veio aqui e disse, tá ali. Pronto, então faz o seguinte, faz com ele e a gente fica à disposição para corrigir quando você fazer um precisar. retrofit. Tô sabendo, vai ser mais caro. Tá entendendo? Porque você vai fazer em uma área que não está adaptada para isso ali, você vai ter problemas e você vai ter que contratar uma empresa que entenda de como deixar correto e funcionando. É porque às vezes também a gente não, mas o cliente, ele não cai na realidade que o solar não é como um carro, que você comprou, não gostou, o que você faz com ele? Você troca. Troca, vende, né? Sei lá. O solar que você comprou não tem como você trocar ou vender. Vai ficar instalado, a sua única opção é consertar. Né? E a manutenção corretiva, Cassandra já sabe, é a mais dolorosa. E é a mais cara, viu? Mais caro. Porque geralmente uma corretiva é o preço 2 vezes do serviço. Porque é desmanchar E fazer de novo. Fazer. e isso sem contar se você precisar de repor equipamentos. Porque numa corretiva, quando eu preciso desmanchar, nem sempre eu consigo tirar 100% em perfeito estado. Claro. Entendeu? Aí a gente tem uma margem de 10% de perda de... Quando você entrou no solar, quando você falou assim, eu vou fundar a empresa, né? Você já tinha um conhecimento de gestão, você já tinha um conhecimento do mercado, um conhecimento técnico, então eu acredito que você entrou na frente de muito aventureiro, né? Que muitas das vezes não tinha nenhum conhecimento e queria surfar a onda, né? Que foi o boom que aconteceu em 2017 e 2018. O que você enxergou assim, falou assim, é aqui que eu quero montar, né? E é aqui que vai dar certo. O que você enxergou assim na região de potencial, né? De expansão da Cint e também como é que estava o momento de Mossoró? Você já estava preparado para o solar? Eu acho que a gente entrou num momento bem certo. Não era tão polido, mas já tinha bastante empresa. Isso em 2017, Cassandra? 2017. Foi numa virada. Eu entendo que a gente chegou no momento certo. E aí a gente, Porque a ideia já estava difundida, né? Já estava, mas ainda tinha algumas dificuldades. Tinha uma grande empresa que é de engenharia, que é um dos nossos maiores concorrentes de lá, e que iniciou no solar. Mas ele iniciou no solar no mesmo tempo que a gente também. E tinha outras empresas, calibração de equipamentos, outras empresas. Eu acho que do zero, assim, que tipo, a gente não era do mercado, como empreendedores, a gente começou realmente num diferencial de entendimento do que é uma organização, o que é uma indústria, como funciona de fato uma empresa. Então, ter esse cuidado de estruturar a empresa, a gente sempre teve. O que a maioria dos colegas recém-formados e que entram na SUF do solar não tem. Eles não têm essa preocupação. Então, o que a gente vê no mercado? Vê pessoas que terceirizam tudo. Tudo bem, nós somos integradores, né? Mas terceirizam tudo de uma forma bem, amanhã eu não estou nem aí, tchau. Eles se preocupam unicamente no que eles estão ganhando.
no dinheiro que eles vão botar no bolso, ou seja, eles são apenas um empregado. Né? Eles não se preocupam em disseminar isso, em ter uma equipe, em proporcionar empregos também. Porque nosso objetivo social, além da sustentabilidade com nossos clientes, também é geração de empregos. Hoje a gente tem 31 pessoas empregadas, carteira assinada diretamente e indiretamente as famílias que a gente está contribuindo com toda uma organização. Né? Como eu falei, quem é que paga tudo isso é o nosso cliente. Então nós temos essa preocupação de organização. A gente está aqui hoje para quê? Para ter mais experiência, para ter mais. Tem uma consultoria para a Solavio, tem uma consultoria para o PV Clean e tem outras consultorias. Tem uma consultoria com uma empresa lá de Fortaleza, que é a PWR, que me ajuda a estruturar a empresa. No começo de março, fevereiro, eu acho, tivemos a disseminação da cultura da empresa, colocando nossos valores, colocando nossa missão, nossa visão, criando uma estrutura de cargos e salários para que a nossa equipe saiba onde elas estão, saiba para onde eles querem chegar, mas ainda tem tanta coisa para fazer, tanta, né? A gente comentou aqui, nossa, tem muita coisa, porque para chegar no nível que eu realmente almejo e desejo, não só para mim, mas como a equipe como um todo, ainda tem muito chão. Só que eu tenho uma escola que é a Amassal. E muitas vezes as pessoas falam, o meu esposo hoje que veio trabalhar comigo, que às vezes eu estou sonhando, ele diz, Cassandra, a gente não é a Nassau, Cassandra. Cassandra mesmo, a gente não é a Nassau. Sim, mas eu fui criada ali. Eu sei como funciona uma grande organização. Sim, e eu quero chegar nesse nível. Minha meta é cada vez a gente melhorar mais, cada vez a gente entregar mais. A Nassau eu não tinha vários clientes, mas eu tinha meus clientes internos, que eu tinha que entregar. E eu era exigida a qualidade com manutenção, que é o que eu estou agora, né, buscando aqui principalmente, é a pós-venda. É essa entrega. É manter, é cuidar. Né? Eu tenho muito, a gente estava falando de signo antes, eu sou a Mariana disfarçada, eu sou Mariana com perfil em touro, que é um pouco mais cuidadoso, um pouco mais terra, mais mãezona. Inclusive me chamam de mãe de vez em quando. A mãe, agora mesmo eu fui dar um comentário aqui com o vendedor, a vendedora, a mãe tá on. Então assim, a gente tem essa preocupação realmente do cliente confiar em mim, pronto, encontrei alguém que vai cuidar da minha economia e da minha usina. Já existe lá na cidade de vocês, assim, percebi que o mercado cresceu bastante e também os concorrentes, né, expandiram e o número aumentou. O Brasil hoje tem em torno de 2 milhões de usinas já instaladas, conectadas na rede, gerando energia. Se a gente dividir pela quantidade de CNPJ de integrador hoje, né, que são 40 mil... dos estudos agrícolas, né? Existem 40 mil. Vai dar em torno de 50 usinas por integrador. Se a gente falar ali, é uma quantidade relativa. Pequeno ou alto, mas é uma quantidade. Só que não é... De 40 mil, existem só 20 mil ativos. Então esse número já dobra. Já dá em torno de 100 clientes, né, para cada integrador. Isso significa que, se a gente dividir pela metade, tem muita usina órfã. Muita gente já saiu do mercado, né, Cassandra? Como que está isso lá na sua região? Você já está começando a enxergar que esse mercado do pós-venda, ele vai conseguir abraçar também esse público? Esse mercado pós-venda ele é necessário, ele já está gritando. Porque não só usinas órfãos, mas empresas que estão lá atuando, mas elas não oferecem a instalação. Elas deixam bem claro, inclusive o Sebastião pegou um dia desse um contrato bem claro, olha, eu só vou instalar. Só vai daqui. Eu só vou instalar e tchau. A minha área é campo. Instalar, entregar perfeitamente, fazer o funcionamento, a concessionária veio, liberou, acionar a usina, pronto, a gente liga e deixa funcionando. Show. Só que às vezes a gente vai em um cliente, aí já tem um vizinho. Rapaz, já vê, né? Como é que a gente faz? Eu digo, vamos conversar. Mas eu já tenho esse orçamento dessa empresa aqui. Eu disse, deixa eu ver o seu contrato, o que é que está dizendo? Quando eu peguei lá, ele foi pensando. O que ele quis dizer no contrato dele? Eu me responsabilizo apenas pela instalação do sistema. Ou seja, conexão com o concessionário, cliente. Se precisar de adaptação em estrutura, cliente. Monitoramento. Ele vai lá, cria seu login na plataforma do investidor.
se vira, cliente. Motor, Se- Wi-Fi. Se tu não entende nada disso aí, te vira. Minha parte eu fiz. Te vendi, instalei, tá funcionando. Acabou. Vamos falar E assim. não se preocupam com o resultado final, que é de fato a conta batida. O cliente ele não está comprando placa, ele não está comprando só inversor, ele não comprando está solução, comprando né? instalação, Vai ele está para no final. comprando a economia na conta dele. Tanto é que a nossa missão é gerar economia e sustentabilidade para a felicidade de todas as pessoas. Então eu falo muito isso para os meus vendedores. A venda não acabou. A venda só acabou quando a conta do cliente foi abatida. E às vezes o vendedor, não, ele se perde nesse caminho. Por isso, monitoramento. Quem tem as senhas ali no SolarView são meus vendedores. Eu quero que eles acompanhem a usina, que eles entendam, começou a gerar, pronto, eu vou esperar a primeira conta para ir lá. Eu digo muito no treinamento, sabe? A gente compra lá o produto da Amazon, né, o livro lá. Pronto, você fez a compra, mas não chegou o produto. Quando é que chega o produto? Quando a caixinha da Amazon chega, né? E é a alegria de você. Quando o cliente passou o cartão, ele fez a compra, não chegou o produto. O primeiro contato do cliente, quando chega as placas, né? Primeiro placa, ele fica feliz, mas não chegou o produto. Aí chega ansioso também. Aí chega a equipe da instalação, fica super feliz também. A turma aqui é show de bola, a gente conversou ontem, recebe almoço, janta, hospedagem. Acharam ruim que terminou rápido demais, queria que ficasse mais tempo. Acharam ruim quando termina rápido demais, que é aquela história que a gente conversou, o cliente não está comprando celular, está comprando companhia, comprando alguém para conversar. Mas não chegou o produto. Vocês concordam comigo? Aí vem o terceiro ponto, a Coserne, ou a distribuidora vai lá trocar o medidor, e trocou meu medidor. Ainda não chegou o produto. Qual é o produto dele? É a conta do próximo mês. Então o produto dele, a caixinha da Amazon, é aquela conta do próximo mês, que inclusive eu estou planejando a gente colocar um embrulho e levar para o cliente agora, chegar o seu produto. Mas Eu eu vou não entregar o seu produto. Eu vou para comemorar. Só que às vezes a gente não consegue essa comemoração, né? Porque a concessionária não abate, A não tem que primeira, a abater. segunda conta. O ciclo, né? Aí às vezes dá tudo certo. Tem clientes que são muito abençoados. Nossa, dá tudo certo, mas tem uns que são muito Normalmente eu pego mais desconto, né? pouco, muito pouco abençoados, mas eles são abençoados também porque a gente faz, que abençoe, vai dar Cara, certo. mas eu lembro, o cliente que, nossa, mas chorava um desconte. Esse é Eu batata. tinha um cliente que ele falava desconte. Toda semana, não vamos fechar, mas me dá um desconto. E é o integrador do cliente, né? Não, isso é muito integrador. Quando eu era integrador. Sim. Eu quero me dar um desconte. Até que teve um dia que a gente ficou nervoso. Eu falei, cara, não tem nada de desconte, nada, não. A gente nem desconte mais. Se quiser, você fecha mais, mas se você não quiser. 24 anos já. Não, mas se você não quiser, você me fala, porque não dá mais, não tem mais margem. Não, então tá fechado, vai fechar isso aí. Por que eu vou isso? Olha, o meu primeiro cliente, porque, como eu falei, eu sou do campo, mas só que às vezes eu. Vendedor. Também. Já aproveita. Meu primeiro cliente foi mais um debate, uma discussão com ele. É mesmo? Seu Marcos, lá de Tibaú, né, Carinho? Sim. Isso não funciona não, cara. Não funciona. Eu não sou de indicar contato de clientes nossos para tirar dor dos nossos clientes. Só que eu liguei para um cliente da gente, perguntei, teu celular está funcionando há quanto tempo? 3 anos. Quanto tu está pagando de energia por dia ou por mês? Só, olha, aqui é a trifásica, eu pago a taxa, R$88. Quanto que era teu consumo? R$2.500 por mês. Aí eu disse, não tem consumo. Tem. Mágica, né? Tem eu próprio. Agora, só que para isso, você tem que contratar. Não é eu simplesmente chegar aqui e jogar um teste na sua. Não tem. Aí eu fui que disse, pois manda teu consultor vir aqui. Digo, não, ele só vai vir aqui se o senhor realmente tiver interesse, porque eu também vou deslocado. Vai vir aqui para só. Esse é o queixudo. Esse é o queixudo. Porque eu já paguei o meu tempo de serviço porque eu estava em instalação, eu estava instalando, entendeu? E parei para tirar uma dúvida dele. Aí ele já começou com a dificuldade dele, que não funcionava, que logo ia acontecer isso, ia acontecer aquilo, eu digo, O cliente é queixudo de. Não, ele é queixudo. Ele, Que disse que só mandava se ele fosse fechar. Mas o cliente também virou e falou assim: isso aí não funciona. Isso aí é queixudo também. Pra quem tá acompanhando ali, tá meio perdido, o que é o tal do queixudo? O queixudo é aquela pessoa que só quer a coisa do jeito dela. Se a caneta é azul,
não, eu quero ela branca. É a mesma caneta. Não, mas eu só quero ela branca. Não temos branca, eu só quero branca. Que bate o pé, né? Ele impõe, só que aí a gente consegue identificar o perfil dele. Então eu já vi que ele é queixudo, então você é mais queixudo que ele. Manda tua consultora vir aqui, tua vendedora vir aqui, já aquelas pessoas mais velhas, sabe? Manda. Mas se eu tenho interesse em fechar, se a gente trouxer uma contraproposta que lhe supra, fecha. Aí liguei pra Aline. Aline. Outra queixuda. Outra queixuda. Ela é pior do que eu, mas gente boa. Gente, olha, assim. Até aproveitando isso que vocês estão comentando, né? Brincando aqui com a questão do queixudo. Desse ponto, vocês atuam toda a área, toda a região do Rio Grande do Norte, especificamente cidade de Mossoró. O que a gente pode comentar ali dessa questão cultural, que influencia aí no fotovoltaico também? Quais são as principais diferenças que vocês chegam para outros mercados assim, Cassandra? Rapaz, do Mossoró, acho que o Sebastião fala melhor, né? Homem, ali de Mossoró. Vou te dar um exemplo. Aqui em Minas, você chega para negociar, isso é cultural. Se não tiver uma garrafa de café de 2 litros e você não conseguir secar ela durante a conversa, nem chegou na negociação, você nem vai. É conversa. E no final você, quer projeto? Pode mandar fazer. Bate-papo, 50 minutos, 10 minutos. Como que é lá na região de vocês? É muito de cliente para cliente. Isso. Tem cliente que ele nem senta para conversar. Né? Tem cliente do mercadinho, Diretão. ele tá ali no mercadinho, tu tá aqui falando, só Deus sabe se ele tá te escutando ou não. Você pode ir preparado para conversar caminhando. Ou se não, sem ele olhar para você. Sim, Porque Eu acompanho isso na sua rede social. Ele Você é vai, meu- uma hora você tá aqui, outra hora você tá ali. Ele é meio brutão às vezes, né? Tá ocupado, tá no trabalho dele, ele vai entrando na empresa, tu vai atrás dele falando no celular. Isso. Ali mesmo já passou por várias dessas, né? Até que ele vira e diz, menina, toma meu telefone, depois você me liga e manda essa proposta. é uma vitória. Quando você consegue o contato dessa pessoa, é uma vitória. Mas já fui com um cliente de Aline também, que eu cheguei lá, ele tinha 2 garrafas de vinho, dentro do frigobar, um queijo, um salame. A gente bebeu as 2 garrafas de vinho. E depois eu falei, Aline, a gente tá dirigindo. E agora, mulher, vamos embora, as 2 já, legal. Fechou o negócio, mas demorou, não foi naquele dia não. Ele namorou, porque, vendas, eu não olho de vendas, sou engenheiro de formação. Hoje em dia, se vocês forem lá no meu escritório, aqui ele vai me mentir, eu tenho um armário de livro, metade é engenharia, metade é vendas. Estou aprendendo a vender e vender é muito o perfil do cliente. Né? Você tem que ali. Tem que ser camaleão, né? Aí você tem que se adaptar a ele, tem que ver, e é relacionamento. Né? Eu aprendi nos treinamentos, nos cursos que eu fiz, que tem que ser homem raparigueiro. Conhece essa palavra aqui? Raparigueiro? No interior eu conheço. Pronto, quem é homem raparigueiro? Prefiro não comentar essa parte. Homem raparigueiro é aquele que dá em cima de todo mundo. Não importa, ele quer quantidade, uma vai dar assim pra Sem ele. vergonha, não tem vergonha. Olha, ele tá aqui numa festa, dá em cima de uma, a mulher diz, não tô afim de você não, tá bom. Sabe, tá perdendo. Vai na próxima. É o que Kátia falou ontem. Ame o próximo. E ele ainda sai assim, você não sabe que tá perdendo. A Você Caixa fala muito disso. Só pegar isso aí, ó. A Caixa fala muito. Amar o próximo, né? A máquina do celular não. É o próximo mesmo. Esse cliente não quis, eu quero o próximo. Exato. Pronto, e é exatamente a venda. A venda é um namoro, é um relacionamento. A nossa venda. Né? Então não adianta você querer fechar no primeiro dia, você vai sair com você, vai convidar uma mulher para sair, vai querer fechar no primeiro dia, não vai acabar, meu amigo. Você tem que levar para almoçar, para jantar, ligar várias vezes, ver o que ela gosta, o que ela não gosta, escutar o que ela tem para dizer. É assim a venda. Dar atenção, ver as dores, até. Agora você tem que pedir a venda, porque se você não pedir a venda, essa é a questão, né? você não disser namora comigo. Teve um cliente que ficou, nossa, é namoro, amizade, amiga, vai dar certo ou não vai, ele vai fechar ou não vai. Que foi que eu comentei com vocês que ele fechou porque apaixonou pela vendedora. Não precisa dizer quem é, não precisa. Mas ele tinha vários, e ela era linda, ela
ela é linda, ela não tá mais com a gente, ela é engenheiro eletricista. Ele é apaixonado. Pronto, ele disse quanto tempo mesmo? Demora uns 4 meses. 4 meses. 4 meses. Não dá pra esperar um pouquinho mais. Pode demorar o dobro. Bom, gente, beleza é poder, né? Beleza é poder, isso é fato. Aí começou a obra, ela passou no concurso na universidade, acabou indo embora, e ele ali com os técnicos dizendo, cadê fulana? Não vem na obra não. Cadê fulana? Não vem na obra não. Aí fulana saiu, querido. Eita, eu comprei o celular. Só um pouco. Olha que legal, pessoal. Isso Tem de tudo, tem de tudo, gente. São muitos casos de referência que acontecem dentro desse mercado solar. E para você que está acompanhando aí, lembre de deixar o like, de compartilhar o vídeo, deixe uma pergunta ou comentário se tiver também. E nessa linha, olha que interessante, né? Cassiano deu várias dicas aqui, junto com o Sebastião também, na questão dessa base do relacionamento, que é uma relação muitas vezes de lealdade, sempre é questão ali de troca, né? Então você está sempre cedendo um lado, tem questão aí da atenção e tudo mais, e principalmente relacionado a essa evolução e essa preocupação em evoluir também. Cassiano deu um bom exemplo aqui, tem um instante ali cheio de livros a parte de técnicas de venda, de comercial, para a gente estar sempre em movimento. E é o que até o Matheus fala, né? Esse mercado se atualiza muito rápido. 2 dias ali já tem muita novidade. não existe especialista solar. Se você deixar de estudar um dia, você já perdeu a informação. Já tem coisa nova. É constante, aprendizado constante. A gente tem que oxigenar o nosso cérebro todos os dias. E acho que o principal é estar disposto a aprender. A gente está comentando que a gente acorda cedo para ver uma live. Né? Porque eu sei que eu não sei o suficiente. Hoje ele mandou uma mensagem 6h55. Sabe? Então assim, eu acho que o mais importante é ter humildade, o pé no chão e saber que a gente está sempre, né? Você que fala em conhecimento no espaço. No espaço. E isso é importante demais. E eu acho que outra coisa é repetição, porque, por exemplo, esse momento aqui, né? Eu aprendi muita coisa, né? Ontem, principalmente com o Matheus. Mas eram coisas que eu já, de certa forma, já sabia. Mas quando ele reforça e pontua, você vai validando mais a coisa, né? E aí você vai entendendo, é isso mesmo, que foi aquilo que você falou, o que os clientes querem principalmente? Velocidade e transparência. De fato, é o que eles querem, velocidade e principalmente transparência. Aí volta para o relacionamento. Se você esquia, vá, ou então dá uma justificativa que não foi, meu amigo, não deu pra mim por causa disso, mas eu tô indo amanhã, eu tô concluindo a próxima semana. Então, essa transparência, por que eu não fui? Eu não fui porque aconteceu esse problema, como já aconteceu também com a gente, né? Olha, eu vou ter que tirar essa equipe daqui para atender isso aqui, porque esse aqui tá precisando mais. Conversando, às vezes o cliente não gosta, mas a gente tenta atender. Comunicação. Né? Então a gente tem como pilar, inclusive, segurança, transparência, comunicação e produtividade, né? E eficiência. Mas transparência e comunicação A comunicação é fundamental. Porque a comunicação ela é exatamente como que você vai transmitir uma mensagem, né? E a gente está falando, por exemplo, da solução fotovoltaica, que muitas vezes ela é muito técnica. Para o cliente que está lá na ponta, tem muita dúvida, muita insegurança e entra naquela linha da transparência também. Porque mais de 90% dos problemas que a gente tem de relacionamento é comunicação. Não é? Eu coloquei como valores na empresa e sempre que eu falo, peque por o quê? Pelo excesso. Não que falo. Eu sou um excesso constante. Quando eu era menina, eu fazia as redações, sempre a professora dava 8, 9, mas escrevia assim, menos prolixa. Prolixa é quem fala muito, né? Menos quando eu era menina. Então, assim, quanto mais informação, comunicação, ó, Sebastião, você vai fazer isso, beleza? Repete. O que foi que eu te pedi? Para ver se ele entendeu, porque a comunicação é uma via de mão dupla. Isso, inclusive, né? É uma técnica de ensino para criança. Eu utilizo muito isso com a minha filha, eu falo com ela, tem muita gente que até ri, mas eu falo com ela, filhinha, você vai lá fazer isso, ou então eu chamo a atenção, você não pode fazer isso, não quero que você faça isso, repete com o papai, eu não posso, olhando no olho, esqueci papai, assim, pois é isso, repete olhando no meu olho, não faça.
É uma técnica, inclusive, de ensinamento, sabe? Dizendo que o óbvio tem que ser dito. E esse olhar no olho também é outra coisa importante, né? Tem aí os home office, tem os... Verdade. Como você está tratando isso hoje lá na CIT? Não, pra mim não funcionou. É mesmo? A gente... não dá pra mim ir, aconteceu isso, eu vou ficar de home office. Não, querida, eu não tenho um home office. Você vai dar uma folga. E as empresas lá da região? Tem essa cultura de contato, de ir todo dia na empresa? Contato, porque a gente percebe que isso é muito regional, por exemplo. Em São Paulo, se não tiver um home office, não funciona. Tem muito colaborador que já está com essa visão do home office também. Não, a gente não é tão como vocês. Vocês são fantásticos, gente. Vocês têm que vir conhecer, tem lanche, tem almoço. Não dá pra ver aqui não, mas tem um bocado de pão de queijo aqui, goiabada, queijo Minas, né? Não, maravilhoso aqui. Enfim, lá a gente não tem tudo isso, mas a gente tem o nosso momento, a gente tem o nosso lanche, às vezes o pessoal meio faz uma vaquinha, né? Uma coletinha, cada um. Isso é importante. A gente convive junto, né? A gente passa muito mais tempo junto do que às vezes com os nossos próprios familiares. Então, assim, imagina você o tempo todinho. Tudo bem que às vezes você está com a família, mas às vezes você não está. Às vezes você é sozinho, como a maioria de vocês devem ser, porque são todos muito jovens, né? Aí o tempo todinho sozinho. Para uma pessoa que é extrovertida com influente, como aqui, ó, influentes, pira. Se não tiver com quem conversar, vai maltratar o marido quando chegar em casa, vai maltratar a esposa e o marido não quer conversar na maioria das vezes. Então eu ainda sou muito de relacionamento, de pegar isso, muito de ver. Eles já sabem, caçando o problema aqui, desenho. Não consegue conversar com ela por chamada de áudio. Tem que ver. Mas visual, vídeo e rabisco. Eu tenho que rabiscar. Tem que ver. Ela chega pra mim e lá vem seu rabisco. Seu filho faz melhor que você. Cassandra vai ser a primeira empresa, e eu acho que a principal empresa a testar um metaverso da manutenção. Olha aí, rapaz. Porque já tem muita experiência no setor de manutenção, eu acho que pode mais agregar do que utilizar mesmo, sabe? Assim, até de feedback, né? Muita novidade por aí, tá, pessoal? Esse metaverso da manutenção promete demais. E rapaz, o tempo passa muito rápido, né? Estamos chegando aí ao final. Gostaria mais uma vez de agradecer a todo mundo que está aqui presente com a gente. Você também que está acompanhando esse momento, né? Está assistindo a gravação, tudo. E aí, para finalizar aqui, fazer uma pergunta direcionada ao Sebastião, para a questão de campo, né? Que a gente sabe que é um dos gargalos que a gente encontra no mercado fotovoltaico hoje. O Matheus está aqui para falar que grande maioria dos problemas que a gente encontra nos sistemas fotovoltaicos estão relacionados à questão da instalação, né, nos primeiros meses, primeiros anos também. Então, eu pegar a sua percepção sobre as principais dificuldades que são encontradas ali em campo. Inclusive, você deu um exemplo interessante, né, de muitas vezes um cliente que está desassistido, de outra empresa que fez a instalação ali, e você tem essa necessidade de fazer um retrofit, alguma coisa nesse sentido, e muitas vezes não tem nem condição, né, de fazer esse retrofit sem ter que fazer um investimento maior, né, convencer o cliente nesse sentido também. Verdade, a gente tem um problema muito grande que é o seguinte: valor. Entendendo? Muitos clientes pechincham, ele quer o menor valor, só que ele não pensa na qualidade. Entendendo? Aí a gente chega lá, por ele ter procurado o menor valor e não ter agregado a qualidade, a gente encontra diversos erros. São inclinações de telhado misturadas na mesma MPPT, duas inclinações conectadas na mesma MPPT, isso causa um risco muito grande, certo? Por causa das correntes. Também questões de cabo. Muitas das vezes cabo misturado, cabo CA conectado em parte CC, cabo CC conectado em parte CA, certo? São diversos problemas, principalmente em questão de instalação, material inadequado. Os perfis. Perfis, muitas vezes, já teve umas 4 vezes que ela me destinou para fazer inspeção, porque geralmente quando tem inspeção de outras empresas, ela me destina para mim lá fazer essa inspeção, para mim repassar para ela. Régua de predeiro como perfil. Isso ali é uma folha de alumínio. Está cada dia mais comum, né? Você já imaginou numa área praeira que eu peguei a última inspeção agora, geralmente você pega aquelas pancadas de vento ali? Não foi feito para isso, né? Uma força maior da natureza, de repente vem um vento ali com 80 km por hora.
O perfil, junto com o grampo intermediário final, junto com o parafuso estrutural e o suporte em S, eles são adaptados para isso. Eles têm a fixação dele para isso. A régua de alumínio não tem. Quando o primeiro painel rasgar, ele vai fazer o efeito tira. Ele vai sair rasgando. Dominó, né? Isso, vai-se embora tudo. Acabou. E assim, a gente viu, Roger, que às vezes um problema foi em um sistema fotovoltaico identificado por uma situação climática. Mas o problema não foi a situação climática, foi um vento. Foi a má instalação. Isso. Né? Que tá funcionou isso. Ontem a gente inclusive viu os estudos, né? A Cassandra, a gente bateu um papo sobre as seguradoras do mundo, as estatísticas de sinistro no mundo, né? Relacionadas a problema fotovoltaico. E a gente pôde perceber que os países que as instalações cresceram de uma forma muito rápida, que são similares ao Brasil, tiveram muito problema considerável a nível de instalação, mão de obra, sabe? E os países que tiveram, né, uma preocupação em escalonar, né, em tracionar o mercado, né, uma responsabilidade realmente, né, os problemas já foram outros. Não foram relacionados à instalação. A gente percebe uma cultura muito de não valorizar serviço. No geral. E aí o que acontece? O cliente ele não está comprando um iPhone, tipo assim, ele está disposto a pagar até caro pelo equipamento fotovoltaico. Verdade. Mas ele Pelo não está serviço. disposto a pagar caro pelo teu serviço. Verdade. Só que ele tem que entender que aquele equipamento que tem uma garantia de 25 anos, se ele for mal instalado, perdeu a garantia, meu amigo. Paga Se mais ele, caro não do for, serviço. se ele não for instalado de acordo com as normas de segurança, se não for, primeiro ele não vai gerar aquilo que tu comprou. E segundo, você perdeu a garantia. Então assim, e uma mão de obra qualificada custa dinheiro. Olha, a gente tem que fazer treinamento, a gente tem que fazer reciclagem, a gente tem que ter material apropriado, ferramentas, tem que ter carro para deslocar, tem que ter uma roupa contra arco elétrico, porque se aquele funcionário sofreu um acidente dentro do teu compartimento, você é corresponsável. E o cliente também. Pois é, o cliente é corresponsável, ele tem que Aí, entender veja só, isso, né? Aí você contrata uma empresa, que na verdade não é uma empresa, é só um CNPJ aberto, para Isso. conseguir o financiamento, que isso aí eu chamo um amigo meu que vende. Eu não chamo empresa. Muitas vezes o pessoal diz, rapaz, tu acha melhor colocar com empresa. Não um amigo meu que vende. Por quê? Aquele seu amigo que vende, ele vendeu um sistema hoje, 2, 3. Só que ele enfrentou dificuldade, ele caiu fora. Você vai recorrer a quem? Exato. A uma empresa especializada. Entendeu? Aí o que é que acontece? O valor, cara. Quando eles procuram baixar o valor, muitas das vezes, rapaz, tu é ignorante. Tu fala assim com teus clientes, não. Porque é o seguinte, ele quer que a gente baixe o preço, entendeu? Mas não é quem vai tirar o desconto do serviço. Lá em Mossoró, lá no RN, quer dizer, a gente tem a APRE, que é uma Associação Potiguar de Energias Renováveis. São empresas integradoras que se uniram para fazer essa associação para que a gente ganhasse força junto, principalmente as concessionárias. E aí a gente tem uma seleção de quem entra, não é todo mundo que entra, tem alguns critérios. Um desses critérios é ter como responsável técnico um engenheiro eletricista. E as outras empresas que entram no ramo do solar querem entrar sem ter um responsável técnico engenheiro. Não pode, né? E aí ela diz, não, mas o eletrotécnico resolve. Gente, o eletrotécnico é uma excelente mão de obra, tem a sua qualificação, mas tem diferença. Tem diferença, né? Então, assim, se você acha que uma empresa de engenharia, porque a gente é uma empresa de engenharia, não precisa de engenheiro, tá difícil, né? Então, assim, eles querem de qualquer jeito. E essas mesmas empresas que reclamam, porque não são aceitas por não ter, quando a gente vai nas instalações delas, é triste, gente. Gente, chega a ser criminoso algumas coisas que elas fazem. Criminoso. Também eu concordo. Então, assim, nós precisamos ser sérios, sim, no que a gente está fazendo. Se você vai abrir uma empresa de engenharia, você tem que ter uma engenharia. Você tem que ter qualificação. Até que a equipe de vocês é tudo engenheiro, técnicos, eletrotécnicos, estudantes. É isso que se espera, né? E outra coisa que eu fico parado para pensar, às vezes você está falando com um empresário, um cliente desse, e ele fala da família dele, fala do filho dele que está fazendo engenharia, está fazendo medicina e tal, achando maravilhoso.
Ele mesmo não dá valor para o engenheiro, porque ele mesmo não contrataria o engenheiro. Né? E cadê a nossa valorização no mercado, a nossa mão de obra, para as pessoas estudarem? Aí o engenheiro quer, o cidadão quer estudar engenharia? Não, porque ninguém vai pagar ele como engenheiro, porque não tem como pagar ele como engenheiro, porque não tem como, né? É tudo jogando a régua para baixo. Se eu não consigo faturar quanto é necessário, eu não consigo ter um engenheiro dentro da minha rede, eu não consigo ter mais eletrotécnicos, eu não consigo ter uma equipe mais especializada, né? Então, eu vi uma vez num post desse da vida, serviço barato, mão de obra ruim. Não tem como. Não tem mais. Não tem imagem, cara. Não tem como você pegar uma pessoa qualificada no mercado pagando pouco. Essa pessoa vai precisar pagar mais. E para você pagar mais a ela, você vai ter que cobrar pelo seu serviço. No final das contas, né, é algo que vai estourar lá no pós-venda também. Não, né? pós-venda. E aí, isso é tão importante, né, pessoal, porque o que a gente enxerga é um mercado que ele é altamente competitivo, é um mercado que vivencia mudanças, são muito significativas também do ponto de vista da legislação. A gente tem, né, um potencial que ele é gigantesco, porque a gente está falando de 2 milhões de unidades consumidoras atendidas aproximadamente, dentro de um potencial de 80, 90 milhões de unidades. Né? Então é um mercado que guarda muitas oportunidades também. Espero que você, que acompanhou até esse momento aí, tenha, né, aproveitado esse momento para surtir boas ideias aí, insight para a sua empresa, para o seu negócio, você que está iniciando esse mercado também, já procurar, né, esse nível de capacitação, procurar bons parceiros. Para isso que estamos aqui, PV Clean SolarView, e pegar a palavra final de vocês aí para a gente finalizar mais essa edição especial aí do Suncast. Bora. O que a maioria é integrador, né? Que assiste. Pessoal, bastante então, integrador. o que eu digo para os integradores? Seriedade, responsabilidade. Muitas pessoas precisam da gente, muitas mesmo. Eu disse isso agora no final do ano, falei para a minha equipe, essas pessoas precisam da gente. Sabe quando você está no hospital, precisando de um médico? É como eles precisam da gente. Então essas pessoas precisam da gente. A gente tem soluções de economia, é uma solução viável, uma tecnologia excelente, só tende a crescer, mas vamos tratar isso com muita responsabilidade. Né? É um valor significativo, então o nosso cliente merece respeito, assim como nós merecemos respeito. Então, a partir do momento que a gente respeita o mercado começa a nos respeitar. Então, que a gente trabalhe com seriedade, realmente buscando o quê? Uma prosperidade, uma continuidade. Né? Como a gente já teve empresas aí no mercado que, infelizmente, não deram continuidade e atrapalham todos nós, né? Porque os clientes ficam com medo. Então, que a gente entre com essa responsabilidade de fazer bem feito, fazer o melhor. E, principalmente, de acompanhar os nossos clientes aqui, com a turma da PV Clean, da SolarView. Como eu disse, estou há 2 anos aqui com eles e, para mim, é fundamental. Trabalha muito na parte, principalmente da transparência. Né, o cliente consegue ter a transparência do resultado do que eu vendi para ele, porque ele tem aqui, vendo o monitoramento dele, vendo a geração dele e já programando as suas manutenções, já programando a continuidade, porque também não adianta a gente instalar e não manter. Tudo na vida tem que ser mantido. Né? Então é isso que tem mercado para todo mundo, quanto mais empresas entrarem, não vai ser ruim, porque tem muita gente para atender, a gente não dá conta de atender todo mundo. Mas que a gente faça isso realmente com muita responsabilidade e seriedade. Certo? Certo. Sabe que Sebastião? O que eu tenho para dizer é o seguinte: integrador que tem equipe em campo que preza pela qualidade, fiscalize. Não deixe acontecer só a equipe lá em campo, tá certo? Tem um eletricista, tem um líder, mas fiscalize. Porque hoje, na maioria do retrabalho, são coisas mal feitas que o líder, o encarregado, não foi lá ver. Legal. Certo? E isso traz um custo muito alto para a empresa, o retrabalho. Certo? Então fiscalize. Vai ser um serviço difícil, complicado? Vai. Agregue valor. Então, isso aqui vai ter que quebrar uma parede, então vou colocar mais X reais ali. Porém, vou fazer do jeito que o cliente quer. Terminou? Certo. Você viu o comunicado finalizado? Vai lá. Pega um carro, tira ali 30 minutos, 40 minutos, é próximo dali da sua instalação ali, do seu escritório, da sua empresa. Tira lá, vai lá rapidinho, dá uma olhadinha. Tá do seu agrado, o acabamento tá perfeito, tá bom? Show. Entrega o cliente. Espera a concessionária autorizar a virada de chave.
É isso Uma aí, virada certo? de chave. É isso mesmo. Literalmente virada de chave, né? Virou a chave ali só economia. Legalzinho, né? Legalzinho, a virada de chave. A gente tem um videozinho que é a virada de chave. É. Tech no Que investidor. Legal. Foi de boa. Galera, o que eu tenho para dizer vai muito no que a Cassandra diz, e eu acredito muito que a gente atrai o que a gente transmite, sabe? Então, quando a gente consegue transmitir seriedade, competência, é natural que a gente plante isso no mercado e lá na frente, né, isso tem um resultado. E a prova disso, eu acho que é o nosso contato. A gente se conheceu na Intersolar de 2022, há um ano atrás. Falamos sobre pós-venda, manutenção, limpeza. Você falou que queria implementar isso na sua cidade. Me corrija se eu estiver errado. Isso, tudo certo. E a nossa conexão foi legal porque bateu a energia de seriedade, competência, porque se eu estivesse compartilhando algo que não estivesse dentro dos seus pilares, do seu conceito, dos seus valores, não ia dar certo, você não estaria aqui hoje. Isso. Mesma coisa da SolarView. Isso. Né? Então, assim, isso mostra que quando a gente quer realmente elevar, colocar a régua lá em cima no mercado, a gente tem que compartilhar isso com o mercado. É só desse jeito, né, que a gente vai realmente, né, mostrar nosso nível de competência, de responsabilidade e as coisas boas, né, que a gente quer trazer e levar, perpetuar isso. Essa é a mensagem que eu deixo, né? Show. Tá bom? Tá bom Obrigado. demais. Tá bom demais na conta? Nu? Não. Nu. Então é isso, meus amigos. Até a próxima. Um grande abraço. Lembra aí de deixar o like, tá? Comentário final também. E nos vemos na próxima edição do Suncast. Agradecer mais uma vez Cassandra, Sebastião, nossos dois parceiros da Cinti, tá? Valeu, galera. Valeu. Até mais. Tchau, obrigado.